eu sou a Luma Amaral, preparadora física, e eu ajudo você, mulher, a emagrecer e a ter o corpo dos seus sonhos, tudo isso treinando em casa. Hoje eu vim aqui te ajudar a mudar alguns hábitos na sua vida que podem estar prejudicando os seus resultados. São aqueles hábitos que passam despercebidos, eles são bem discretos, mas eles estão lá e estão prejudicando muito os seus resultados. Então, eu trouxe 3 dicas para você começar a mudar a sua alimentação e dar um up aí nos resultados junto com o seu treino. Vamos lá? Quando a gente fala em emagrecer, é um assunto que parece ser muito fácil, e ele é muito fácil, porque o emagrecimento nada mais é do que você consumir menos calorias do que você gasta. É uma continha simples, você gasta mais e come menos. Porém, será que aquele alimento que você está consumindo, ele está te ajudando? Por mais que você consuma ali menos calorias do que você gasta, aquilo que você está consumindo, será que ele está te ajudando nos seus resultados? Será que é um alimento certo? Será que você deveria comer aquele alimento naquela hora, naquela alimentação? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui para a mudança desses hábitos alimentares. Aí, minha amiga, eu vou te dar um exemplo. Você vai lá, faz aquele treino top, sai do treino sem nem conseguir pensar direito do quanto intenso foi aquele treino. Aí você pensa assim, hoje eu treinei pesado, mereço até comer uma pizza inteira. Um exemplo. E eu te pergunto, será? Será que de fato você queimou todas as calorias para você poder consumir aquela pizza inteira? Será que de fato a pizza ela é um alimento ali pós-treino legal, bacana, que vai te ajudar a manter os resultados e te deixar melhor ainda nos resultados? Enfim, então é um pouquinho disso que a gente vai falar. Por mais que você faça um treino intenso, um treino pesado, não é qualquer tipo de alimento que você coma que vai te trazer um benefício ali depois do treino. Tanto depois do treino, quanto no seu café da manhã, no seu almoço, enfim. São N alternativas, são várias refeições que a gente faz o dia inteiro e que a gente precisa estar atenta a todas essas alimentações. Tudo que a gente vai comer não é algo que precisa ser muito regrado, de fato, a não ser que você passe numa nutricionista e que ela te dê aquela dieta certinha. Quantas gramas você tem que comer de carboidrato, proteína, enfim. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. Nada mais é do que alimentação saudável, é você fazer trocas saudáveis. Ao invés de repente uma pizza, algum outro alimento ali mais saudável que vai te saciar, vai tirar aquela vontade de comer aquela pizza inteira e vai te trazer os benefícios melhores do que uma pizza. Vamos saber agora o que está certo e o que está errado aí. Quando você começa o seu processo de emagrecimento, junto do seu treino, você precisa mudar a sua alimentação. Ela é necessária para te trazer benefícios ainda melhores. Aí você me pergunta, mas eu nunca mais vou poder comer aquela pizza, aquele bolo de chocolate, aquele refrigerante, coisas que você ama de paixão, nunca mais eu vou poder comer? E não é que nunca mais você vai poder comer, você até pode. Só que aí, minha nutricionista, ela costuma sempre falar assim, Luma, você pode comer essas gordices, mas depois de você ter dado o melhor no seu treino, ter dado o máximo, será que você precisa desse alimento? Desse bolo de chocolate? Dá até uma tristeza de falar. E aí eu fico ali pensando, falar, poxa, não, eu treinei muito pesado, não vai valer a pena, não. Mas uma coisa também que é muito importante é assim, eu sou uma pessoa que sou muito formiguinha, eu adoro doce. Então, se você tem aí essa vontade de comer doce, por exemplo, faça sempre essa vontade, você come o seu doce, mas para matar a vontade, não para você matar a fome. Deu para ter uma noção? Então, você fez aquele bolo de cenoura, você adora bolo de cenoura, eu adoro bolo de cenoura. E aí você vai lá e come o bolo inteiro,
Não, você fez o bolo para você matar a sua vontade, come um pedacinho. Então são esses tipos de alimentos, esses tipos de coisas que você precisa mudar na sua rotina. Senão não adianta você tá queimando calorias e tá consumindo, fica ali elas por elas. E o pior ainda é que você tá consumindo calorias ruins, alimentos ruins, né? Farinha branca, açúcar refinado. São uma delícia, eu concordo. Mas num processo de emagrecimento é preciso você mudar alguns hábitos alimentares. Senão você vai acabar ali treinando e come, treina e come, e você nunca vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, a partir do momento que você fala, eu estou num processo de emagrecimento ou de hipertrofia, ou o que seja, você precisa mudar os seus hábitos para você ter resultado. Então, a dica de número 1 é: não se auto-sabote. Você consegue perceber que todo esse processo ele está ali só nas suas mãos? Tudo depende apenas de você para você conseguir? Olha, se fosse alguém ali emagrecendo para poder depois passar para mim, ia ser muito mais fácil, eu não ia ter esforço. Mas infelizmente não é assim. Então está tudo nas suas mãos. Então, o que você pode começar a mudar? Por exemplo, você vai no supermercado fazer a sua compra aí, a sua despesa ou da semana, enfim, como você costuma sempre fazer. Pensa sempre assim: desembrulhe menos e descasque mais. Olha, essa frase para mim é tudo, é excepcional, porque de fato é. Tudo que ali é processado é o que você desembrulha. É o que às vezes é mais fácil, é mais rápido, às vezes você tá naquela preguiça de fazer uma comida e é normal, mas pensa pelo lado bom, você vai estar consumindo coisas boas, ingerindo coisas boas no seu organismo. Pensa que o seu corpo é um carro, somos um carrão, imagina. Aí você vai naquele posto de gasolina que você nunca viu, você não conhece e coloca aquele combustível mais barato, você nem sabe de onde veio. E aí vai dar ruim. Pode ter certeza que vai dar ruim, seu carro não vai funcionar. E é assim que o nosso organismo é. Quando você começa a mudar a sua alimentação, ingerir coisas boas, abastecer com um combustível bom, muita coisa muda no seu organismo. O que pode mudar? Sua pele pode mudar, cabelo pode mudar, unha pode mudar. Tudo isso faz parte. Então, quanto mais coisas saudáveis você ingerir, você vai ficar muito melhor. Além de te ajudar no processo todo do emagrecimento, você vai se sentir muito mais saudável, muito mais disposta. Faça aí um teste. E assim, não precisa você passar fome, aquela coisa de, nossa, eu tô com fome, eu vou comer uma castanha. Não, coma sempre quando você estiver com fome. Às vezes é um pouco difícil, às vezes você trabalha em casa ou você fica muito tempo em casa e aí você vai lá e toda hora você belisca alguma coisa. Tenta se policiar. A gente dorme quando tá com sono, certo? Vamos tentar fazer aí também? Vamos comer quando a gente estiver com fome? Mais ou menos isso. Então você não precisa passar fome. E se de repente para você for melhor ter alguma nutricionista te ajudando, para mim foi muito bom porque eu tinha minha alimentação totalmente bagunçada e toda vez que eu conversava com a Nutri era aquele puxãozinho de orelha, sabe? Ai meu Deus, não posso. E aí até no final a gente tinha uma recompensa, você fez sua alimentação certinha, você pode comer uma gordice que não vai te prejudicar no seu processo por inteiro. Então você não precisa passar fome, apenas faça trocas na sua alimentação, trocas que valham a pena para você. Como eu falei, além de ajudar no seu processo por inteiro, você vai se sentir muito melhor. Você se sente muito mais disposta quando você altera a sua alimentação também, você vai perceber. Dica de número 2. Você precisa consumir, o seu corpo humano precisa consumir carboidratos, proteínas e gorduras. Sim, nosso corpo precisa de gordura também. Meu Deus, mas como assim? Guarda aí, ó, aproximadamente 60% de carboidrato, 25% de proteína e 15% de gordura é o que o seu corpo precisa diariamente
para ele manter em pé, ali para você não ter mal-estar, porque o que acontece? Quando a pessoa faz alguma troca de alimentação, ela geralmente costuma tirar nutrientes que o nosso organismo precisa. Por exemplo, eu vou ficar um dia inteiro comendo só proteínas. Pode, pode. Só que você se sente muito fraco, o seu cérebro fica mais devagar, você fica mais irritado, porque o organismo precisa também de carboidratos e gorduras. Eu não estou te falando que você precisa comer desse fato, mas estou mostrando para você que você precisa de um pouquinho de tudo para você manter o seu corpo bem, conseguir treinar, conseguir fazer suas coisas e manter a sua alimentação saudável, sempre balanceada. E aqui eu não estou te passando uma dieta, mas, por exemplo, você vai numa nutricionista, você e uma amiga sua. Com certeza, a sua dieta vai ser diferente da dela, porque são corpos diferentes. Por mais que as duas tenham o mesmo objetivo, pode ser que grande parte seja igual? Pode ser, mas algumas particularidades vão ser diferentes, porque cada corpo humano é de um jeito. Porém, todo mundo precisa carboidrato, proteína e gordura para manter o seu corpo bem, para conseguir fazer suas atividades diárias, para conseguir treinar intenso, enfim, para tudo. Então não esquece, você vai mudar a sua alimentação, mas você precisa comer um pouco de cada. Uma coisa que você precisa tomar cuidado também é que o saudável, ele também te engorda. Então, às vezes, não é porque você tá trocando. Então, por exemplo, eu comecei a trocar chocolate ao leite por chocolate 50%, 70%, aqueles chocolates que tem mais cacau do que açúcar. E aí, não é porque a gente trocou que eu posso comer uma barra de chocolate inteira 100% cacau. Não, porque assim, é saudável? É, porém é gordura. E lembra quando eu comentei? O nosso corpo humano precisa de aproximadamente 15% de gordura por dia. É mais ou menos isso. Então essa é a dica número 2, guarda ela aí. Dica de número 3, água. Mulher do céu, você não faz ideia do quanto a água é importante pra gente. O nosso corpo humano ele é formado por aproximadamente 60% só de água. Pensa, e a gente passa um dia inteiro com um copinho de água. Imagina! Além do que, quando você consome água todos os dias ali regradamente, tudo muda. Se você é uma pessoa que tem muitas dores de cabeça, isso pode ser falta de água. Que também pode ser por falta de água, pele, unha, cabelo, tudo isso pode ser também por falta de água. Então, se você tem a pele muito oleosa, ou muito com acne, cabelo cai muito, tudo isso pode ser também falta de água, não que seja. Tem também a questão da alimentação que nós já falamos um pouquinho antes. Mas a água é essencial. E para cada pessoa é uma quantidade diferente. Vai depender muito de tamanho, de idade, peso, sexo, tudo isso muda. Então não que de fato você precise tomar 3 litros de água por dia. Isso vai depender muito de você. Então, pega um papel e uma caneta ou uma calculadora que for mais fácil para você, que a gente vai fazer uma continha agora para saber quanto você precisa de água por dia. Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 40. Esses 40 são a quantidade de ml por peso que você precisa ingerir por dia. Então, por exemplo, eu tenho 52 quilos. Então, 52 vezes 40 dá 2.080. Então, eu preciso beber por dia 2 litros e 80 ml de água. Dá para você perceber? Para você, a sua continha pode ter dado um outro valor. Então, isso varia muito de peso e de pessoa. E para te ajudar, o que você pode fazer? Sempre mantenha aí uma garrafinha de água junto de você. A minha tá aqui, ó. É uma coisa que hoje faz parte de mim. Antigamente eu não consumia água, era muito difícil, eu bebia um copinho por dia e olhe lá quando eu lembrava. Só que você vai criando hábitos que são necessários e vão te ajudar. Então eu tinha muita dor de cabeça, isso me ajudou pra caramba. Pode te ajudar também no seu sono, pode ajudar em muito. Então, 40 vezes o seu peso é o tanto de água que você vai beber por dia.
Porém, não é que eu precise beber 2,8 litros e pronto. Posso beber mais. Se eu sentir ali que eu consigo beber mais, se eu tiver com sede, eu posso beber mais. Porém, não posso deixar de consumir menos de 2,800 por dia, beleza? Agora eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar aí aquele efeito sanfona, aquela pessoa que engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E aí, de repente, ela fica frustrada, ela fala, poxa, eu tô treinando pra caramba, eu dou o meu máximo no treino e eu emagreço e engordo. Por quê? E isso pode ser por conta de alimentação. Aquilo que nós falamos, de repente ela está dando o máximo dela no treino, mas a alimentação dela não tá legal, não está condizente com o que ela precisa. Deu para entender? Então, o efeito sanfona é uma das coisas que a gente não quer. Se estamos em um processo de emagrecimento, a gente quer, o tempo todo ir lá para cima. Sempre tá melhor a cada dia. Então, guarda isso. Treino e alimentação. Esses dois juntos, você pode tudo, mulher. Você vai chegar aí no seu objetivo muito melhor, muito mais saudável, muito mais fácil. Então, faça trocas inteligentes. Treinou? Alimentação saudável. Aí você me pergunta, Lua, mas eu vou precisar passar fome? Não, você não precisa passar fome, até porque uma pessoa com fome, eu vou falar um pouquinho de mim, eu fico irritadíssima e não é legal quando você fica com fome, fica muito tempo sem comer, você fica irritado, sua cabeça dói, você não consegue pensar, você não consegue organizar, você não consegue fazer nada. Então, se de repente for legal para você começar ali a consumir alimentos de 3 em 3 horas, aquelas de 3 em 3 horas que a gente já está acostumado a ouvir, show de bola. Então, come um pouquinho de 3 em 3 horas e conforme for passando, vá fazendo alimentações mais espaçadas. Então, se você é uma pessoa que acorda muito cedo, eu tomo café da manhã às 6 horas da manhã. Só que até o almoço é muito tempo, eu não consigo ficar sem comer nada. Então, tomei aquele cafezão 6 horas da manhã, quando for umas 10 horas eu como alguma coisa, uma fruta, um Danone, algo para me segurar até meio-dia. Então, você não precisa passar fome, você não deve passar fome, é muito ruim isso. Então, se para você for legal fazer espaçamentos menores entre as alimentações, show de bola. O que você não pode é, de 3 em 3 horas, consumir um cheeseburger, por exemplo, algo que é muito gorduroso. Então, faça trocas saudáveis. Fechou? Uma outra coisa, não queira se enganar, hein? O corpo responde, o corpo fala. Então, por mais que você está treinando pesado, você está tendo resultado, mesmo com a alimentação aí que não esteja tão saudável, e você conseguiu perder 2 quilos, um exemplo. Porém, você emagreceu, show de bola. Só que você pode ter outros tipos de coisinhas aí. Por exemplo, vou falar um pouco da celulite. Tem muitas mulheres magras que têm celulite, assim como aquelas mulheres que estão em processo de emagrecimento. E por que isso acontece? Como assim? Ela é magra, não tem como, não pode. Só que isso é devido à alimentação. A açúcar, a farinha, refrigerante, tudo isso. Então, por mais que ela é magra, às vezes ela nem precisa ter uma alimentação saudável. Ela já tá magra, ela já está se sentindo bem do jeito que ela está. Porém, ela vai ter outros problemas ali. Então, não se engane. Por mais que você está tendo um resultado, tá sendo bacana para você, faz um teste. Pelo menos aí 15 dias, 20, um mês, de repente. Faz um teste, faz essas trocas na sua alimentação. Você vai ver como tudo muda. Além de você ter um resultado maior ainda, você vai ter um corpo muito mais bonito. E lembre-se sempre daquela frase: desembrulhe menos e descasque mais. Se você está começando a sua alimentação saudável agora, não precisa ser radical, trocar tudo de vez, porque vai ser um pouco mais difícil. Na verdade, você pode até se sentir um pouco frustrada, porque é muito radical, você mudou tudo de uma vez. Então, vai mudando aos poucos. Começa um dia com um café da manhã mais saudável. No outro dia, você faz um almoço mais saudável.
No outro dia, você junta o café da manhã e o almoço saudável. Então, vai fazendo essas trocas aos poucos para você conseguir. Porque do nada, assim, de um dia para o outro, seu organismo vai sentir. Porque imagino que ele está acostumado ali a consumir biscoito todos os dias, todos os dias. E aí, do nada, você para de consumir. O seu organismo vai sentir. Você vai começar a sentir ansiedade, aquela coisa assim, meu Deus, eu preciso comer, e você vai, ao invés de comer um biscoito, você come um pacote inteiro. Então, calma, comece o seu processo de alimentação, mas sempre devagarinho. Uma mudança no café, uma mudança no almoço, uma mudança no café da tarde, e aos pouquinhos troca. Sempre quando você for no mercado fazer as suas compras diárias, já comece ingerindo, já comece colocando alguns alimentos que vão ser mais saudáveis. Ao invés de trazer um biscoito, traga uma fruta. Ao invés de trazer um pão com farinha branca, traga um pão com farinha integral. Então, vai fazendo essas trocas aos pouquinhos, para você conseguir aí a chegar lá no ápice e ter todas as suas alimentações saudáveis, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e você vai ver. Não é tão difícil, pode parecer que sim, mas não é. Mas quando você consegue, quando você troca a sua alimentação, o resultado que você tem, depois você vai até me agradecer. Uma dica prática para a gente fechar esse assunto de hoje com chave de ouro: não deixe o difícil ficar fácil. Como assim o difícil ficar fácil? O difícil seria aí o bolo de chocolate, por exemplo. E o fácil é você ter ele em casa. Se você tem o bolo de chocolate em casa, é fato que você vai comer. Ele vai estar ali te esperando, pronto, com aquela cobertura de chocolate por cima te chamando. Então, sempre vá fazendo essas trocas, sempre tire uma coisa. Se você não tem esses tipos de alimentos em casa, fica mais difícil, porque você precisa sair para você comprar, para você poder consumir. Então, tenta já sempre não manter esses alimentos em casa que podem te ajudar. E aí você me fala, mas Luma, eu tenho crianças em casa e meus filhos gostam, eles precisam ter esses tipos de alimento em casa. E não é porque é criança que ela precisa consumir aquilo. De repente, é uma oportunidade de você e os seus filhos começarem aí uma alimentação mais saudável. Você vai perceber que eles vão ter mudanças também na vida deles, vão estar mais dispostos para ir para a escola, para fazer de repente alguma atividade, uma prova, o cérebro funciona melhor. Então você pode mudar essa alimentação, por mais que você tenha crianças, não tem problema. Compre aí e vá trocando, assim como você vai começar a fazer com você, tente começar a fazer com seu filho e vai ficar tudo mais fácil. Então, não é porque você tem alguém ali que precise consumir esse alimento que você precisa consumir também. E aí você me fala, não, mas eu quero manter a alimentação do meu filho desse jeito. Ok, não tem problema, mas foque sempre. Então, se você tem aquele alimento em casa, ele não é para você, ele está destinado a outra pessoa. É um pouquinho mais difícil, talvez? É, só que você está focada, você precisa focar nisso. Só com o treino e alimentação saudável, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Guarda isso. E por hoje é só, essas foram as 3 dicas aí para você começar a mudar os seus hábitos alimentares. Quero ver você mudando. E depois eu quero saber de você como é que foi para você mudar essa alimentação.